speak English? How's your English? How did I learn English? Oi, tudo bem? Muitas pessoas me perguntaram como eu aprendi inglês, como é meu inglês, se ele é bom, se ele é ruim, enfim. Então eu vim contar toda a minha história com esse idioma caótico. Para começar, eu preciso dizer que não, eu não sou fluente em inglês, não, eu não me considero fluente em inglês. Eu dou uma forçada falando que meu inglês é avançado, mas eu também nem sei se ele é avançado mesmo. Pra ler, eu leio bem até. Pra escrever, eu escrevo bem até. Lógico que eu tenho minhas dificuldades de palavras, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu preciso de dicionário ou de tradutor. Mas pra ler e escrever, eu faço com uma certa fluidez. Porém, para falar e para ouvir, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu fico muito nervosa, eu sou muito ansiosa, então eu fico muito nervosa e eu acabo me atropelando, eu acabo cometendo erros muito bobos. Enfim, acaba me desestabilizando um pouco. Quando eu tô lendo, tô escrevendo, eu consigo parar, dar uma pensada, dar uma raciocinada. E aí acaba que flui melhor, mas agora na hora que eu tô lá no vamos ver, de soltar e de entender as coisas, é bem difícil, principalmente ouvir, porque agora eu tô me adaptando com um sotaque novo, um sotaque diferente, tem gente que tem um sotaque muito puxado, que fala muito rápido. Começando a minha história com o inglês, assim como 99,9% das pessoas do Brasil, eu tive inglês a vida inteira na escola, né, mas aquele inglês escolar que a gente aprende o verbo to be todos os anos da escola. E assim, eu nunca fui boa em inglês, eu sempre tive notas bem medianas, assim, sempre passei arrastada, assim, só passava, mas eu nunca tive uma facilidade com línguas, nunca. Com espanhol um pouquinho mais, mas com inglês eu sempre tive um bloqueio, uma trava, e eu nunca fui, nunca, era desesperador. Então, quando eu fiz, acho que 13 anos, 14 anos, minha mãe me pôs na FISC, na escola de idiomas FISC, eu comecei a fazer inglês lá. Eu comecei do básico zero, assim, de aprender 1, 2, 3, ABC, tipo, tudo, aprender as cores. Eu não pulei nenhum livro, eu comecei do zero mesmo. Eu fiquei na FISC até meus 18 ou 19 anos, eu já tava na faculdade quando eu terminei. Eu não cheguei a me formar na escola, porque no ano que eu ia fazer o minha última prova, eles resolveram mudar o esquema e colocaram uma prova de Michigan pra gente fazer. Era uma prova com tempo cronometrado, era tipo um Enem da vida, assim. Eles botavam um áudio, e o áudio lia o texto, você tinha que ler a pergunta e responder em, sei lá, em 30 segundos, e aí ele já passava pro próximo áudio. E não tinha tempo pra pensar, eu nunca tinha sido, eu não tinha sido acostumada a fazer isso. Na física eles botavam o áudio 3 vezes, a gente podia entender, aí pensar, e depois responder. E depois a gente podia fazer tudo a lápis, passar caneta. Nessa prova não era assim, era tipo, vai e vai, assim. Era um teste igual o TOEFL, igual o IELTS, cronometrado, e a gente tinha aquele tempo pra fazer, e é isso, não tinha mais tempo pra passar caneta, não tinha mais tempo pra pensar, era isso. Então eu acabei bombando nesse teste, eu não me formei. Mesmo que se eu tivesse passado, eu não ia conseguir me considerar formada em inglês, porque meu inglês não era bom o suficiente pra eu conseguir me considerar avançada, muito menos fluente. Então eu passei os 19, os 20 anos meio nesse limbo, e aí eu entrei pra estagiar numa empresa multinacional com sede nos Estados Unidos. E lá eu tive que tomar uma vergonha na cara e começar a fazer alguma coisa da vida, né? Porque eu precisava ter reuniões em inglês, escrever e-mails, ler e-mails em inglês. Então foi aí que eu precisei dar uma acorda pra minha vida. E aí eu me inscrevi naqueles cursos online de inglês. Eu me inscrevi na English Live. Eu fiquei 1 ano fazendo English Live. Assim, me ajudou bastante. Eu relembrei bastante coisa que eu não lembrava mais. Aprendi umas palavrinhas novas, o método é bem legal. Mas pra estudar online você precisa ser muito regrado, você precisa ter hora certa pra estudar, enfim. Eu posso fazer um vídeo separado comparando aula presencial e aula virtual de inglês, né, explicando como funciona o método dessas duas escolas que eu citei. Então se você quer essa comparação, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer sim. Eu consegui desenrolar um pouquinho mais meu inglês, mas mesmo assim eu era muito travada, muito travada. Eu comecei a viajar para os Estados Unidos
E eu tinha uma dificuldade imensa de entender o que eles falavam. Eu ficava muito nervosa. Até hoje eu fico muito nervosa pra falar inglês. E em 2018, quando eu comecei a viajar, eu tinha um inglês assim, médio, intermediário. Com essa convivência com o americano, de falar inglês, de entrar em reunião em inglês, de estudar, né, inglês, eu consegui evoluir um pouquinho mais, assim, mas mesmo assim ainda eu tinha um bloqueio muito forte com o idioma. E aí quando eu fiz a minha Eurotrip a primeira vez, eu já contei em diversos vídeos que eu encontrei uma amiga que estava estudando aqui, né, e ela estava estudando inglês aqui, e ela falava muito melhor do que o inglês. A gente estudou no mesmo lugar, a gente teve as mesmas oportunidades. E o inglês dela era muito mais fluido que o meu. E quando a gente precisava fazer alguma coisa, eu passava a bola pra ela, tipo... Ai, se vira, fala comigo, fala pra mim, assim. E ela fazia isso comigo no espanhol, porque a gente estudou junto espanhol. E aí quando ela tinha que falar espanhol, ela falava, Isabela, fala aí. E eu quando tinha que falar inglês, falando, Ana, fala aí. Então assim, muito travada, sempre. E aí foi que eu tomei a decisão de vir pra Inglaterra como au pair e eu falei, meu, eu tenho que aprender essa língua de um jeito ou de outro. Aí eu cheguei aqui, as pessoas falavam que o meu inglês não era tão ruim assim, que eu conseguia me comunicar, que apesar de eu ter vários erros gramaticais, né, de construção de frase, eu conseguia passar a mensagem. E aí eu comecei a me esforçar e conversar mais com as pessoas e tentar ter um diálogo com as crianças, com os pais, no tempo que eu fiquei aqui como au pair. Meu, isso me destravou muito, isso me ajudou muito, foi tipo libertador, assim. Eu conseguia desenvolver uma frase mais longa, eu conseguia entender melhor o que eu tava falando. Quando eu fiquei imersa na cultura, foi aí que meu cérebro deu aquele estralo e ele parou de traduzir as frases. Então, agora quando eu falo inglês, eu não preciso traduzir primeiro pra depois falar. Até então, tudo eu precisava de tradução, na minha cabeça, né? Eu não conseguia assistir filmes em inglês, eu precisava de legenda em português. Eu tive que voltar pro Brasil. E a partir desse momento, eu mudei todo o meu mindset, assim, todo o meu pensamento. Se eu tô assistindo um filme com legenda em português, eu tô prestando atenção na legenda em português. Eu não tô prestando atenção no que eles estão falando ou no som. Eu tô lendo a legenda em português. E aí eu falei, meu, eu tenho um conhecimento de inglês razoável. E por que não começar a assistir coisas com legenda em inglês? E aí eu comecei a assistir Friends com legenda em inglês. No começo foi muito difícil, a adaptação foi muito difícil. Eu travava várias vezes, eu tinha que voltar, eu tinha que traduzir muita coisa do que eles estavam falando, foi muito difícil. Isso porque eles falam que Friends é uma das séries mais fáceis pra você começar a aprender inglês, porque são frases simples, eles falam não tão rápido. Então foi por isso que eu comecei a assistir Friends. Foi a primeira vez que eu assisti Friends, by the way. E aí chegou num patamar, sei lá, na quinta, na sexta temporada, que eu já tava, tipo, rindo junto com as piadas, eu já tava entendendo. E que às vezes eu tava mexendo no celular e só ouvindo, e mesmo assim eu tava dando risada das piadas porque eu já tava entendendo. A minha dica, assim, pra aprender inglês é se jogar na cultura, se jogar no idioma. Porque assim, na minha cabeça, eu fazia inglês todo sábado na FISC. Aí eu fazia 2 horas de inglês, e aí eu saía com meu amigo do inglês e a gente saía falando português até ir pra casa. E depois na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu falava português. E, meu, assistia filme em português, eu não assistia filme legendado. Até porque eu era meio criança, meio boba. Aí eu comecei a me jogar de cabeça, assim, bem mais forte no inglês e comecei a assistir séries em inglês, com legenda em inglês. Eu tentava ouvir do que eles estavam falando. Hoje eu consigo assistir séries mais complexas em inglês. Eu ainda preciso de legenda, sim, ainda preciso de legenda. Mas aos poucos eu já consigo absorver o conteúdo da série sem precisar ler tanto. Esses foram os meios que eu usei. Não sei se eu falei, mas quando eu fazia FISC, eu fazia sábado de manhã. E eu sempre detestei acordar cedo, E aí minha mãe me obrigava a ir pra FISC e eu odiava. Então eu sempre ia pro meu inglês com aquele pensamento de eu tenho que acordar cedo, meu Deus, que chato, eu acordo cedo a semana inteira, não quero acordar cedo mais, no sábado eu quero dormir. Minha mãe falava que eu dava mau trabalho pra acordar,
pra ir pra FISC, que eu ia fazendo mó chilique, que eu odiava. Depois eu vou pedir pra minha mãe contar essa história, que eu sempre dei uns surtos pra ir pra FISC. E aí eu falava, tipo assim, você me obriga a fazer isso, eu detesto, eu não gosto disso, você tá me obrigando, que não sei o quê. E hoje ela vira pra mim e fala, viu, sua trouxa? Você não gostava e agora tá fazendo o quê? Querendo se mudar pra Inglaterra pra aprender inglês, né? Bobona. Mas sério, sempre fui muito negligente e eu não era uma das pessoas mais dedicadas. Na verdade, eu era péssima. Desculpa, mãe, por ter gastado seu dinheirinho comigo. Mas eu não me esforçava, tipo, eu não estudava fora da aula. Eu fazia minha lição de casa assim 10 minutinhos antes da aula e pronto. Eu estudava um dia antes da prova e pronto. Então, era basicamente meu inglês era só de sábado e no resto da semana português e já era. Português e pronto. Então, assim, eu aprendi uma base na FISC, eu tive um conhecimento, assim, de estrutura, de algumas palavras. Então, se me jogassem no meio dos Estados Unidos, eu conseguiria falar água, por favor, ou hambúrguer, por favor, não ia passar fome, por exemplo. Mas não conseguia desenvolver, assim, se fizessem perguntas complexas, eu não conseguia desenvolver. E nunca gostei mesmo de inglês, era uma língua muito difícil pra mim até hoje, eu acho muito difícil. E eu acho espanhol, apesar de ter 1 zilhão de verbos pra conjugar igual português, eu acho espanhol mais fácil pra mim do que inglês. E agora, tipo, no fim de 2020, hoje eu já considero que meu inglês e meu espanhol têm o mesmo nível. Então se alguém quiser conversar comigo em inglês ou em espanhol, pra mim tanto faz, porque eu já acho que eles estão no mesmo nível. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, quando eu vim a primeira vez pra Inglaterra, eu não conseguia de jeito nenhum. Eu preferia que as pessoas falassem comigo em espanhol do que em inglês. Eu não tô querendo falar bem ou mal de nenhuma das escolas que eu estudei. São diferentes, são métodos diferentes, são jeitos diferentes de estudar. E apesar de eu ter tido esse problema com o meu inglês quando eu me formei na FISC, né, quando eu terminei a FISC, eu não acho a escola ruim, eu acho a escola muito boa, tanto que eu voltei pra FISC pra fazer espanhol lá. Então lá eu me formei de verdade, eu tenho diploma de formada de espanhol. Eu me formei em outubro do ano passado. Foram 2 anos de curso. E aí, como eu vim pra Inglaterra, logo depois que eu me formei no espanhol, eu achava que pra mim era mais fácil falar espanhol. Enfim, se vocês quiserem mais informações sobre o meu espanhol, sobre a FISC, sobre a English Live, como funciona, como os métodos, professores, enfim, até valores eu acho que eu consigo passar um pouquinho pra vocês. Me deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre. Se você gostou, deixa seu like, por favor. Se inscreve no canal se o botãozinho ainda estiver vermelho, se você não for inscrito. E esse vídeo foi um pouquinho mais sério do que o normal, mas me perguntaram e eu acho super válido passar a minha experiência. Porque assim, eu sempre vejo muitas pessoas falando, inglês é fácil, gente, muito simples aprender inglês, não tem verbo pra conjugar. E pra mim não é fácil, pra mim inglês é uma coisa muito difícil e eu sei que tem muita gente que considera inglês muito difícil também. Então, se eu conseguir aprender, gente, sério, eu sou terrível com idiomas, eu sou terrível com matérias de humanas, terrível. Então, se eu conseguir aprender, qualquer um aprende, sabe? Mas, esforço. Essa é a palavra-chave. Eu não me esforçava, eu não tinha interesse, Por que eu aprendi em espanhol tão mais fácil do que eu aprendi em inglês? Porque eu gostava do espanhol. E o inglês não. Então, se joga na cultura, tenta ler livros, textos, notícias, assiste série no idioma que está aprendendo, né, enfim, no inglês, espanhol. Tenta conversar com nativos, tem alguns aplicativos no celular que dá pra conversar com nativos. Eu posso mostrar os aplicativos que eu mais usei durante o meu período de aprendizagem também. Se alguém quiser, deixa aqui nos comentários. Eu não vou ser hipócrita de jeito nenhum, falar que assim, você tá no Brasil, nunca vai ter contato com um gringo, nunca vai sair do país e vai ser fluente. Pode ser que isso aconteça. Claro, existem pessoas que têm uma inteligência muito fora do normal e que isso acontece. Tem gente que tem uma facilidade e que isso pode acontecer sim. Mas eu não vou ser hipócrita. Pra mim, o que funcionou foi me mudar pro país e eu ter que falar. Eu não tenho outra opção. Eu tenho que falar inglês. Se eu não falasse, eu não entendi o que as crianças queriam, não entendia, eu não conseguia pedir o que eu queria, não conseguiria me expressar. Então,
pra mim o que funcionou de verdade foi isso, foi me tacarem no idioma, me tacarem num país onde não existia a opção de eu falar português. Fora que inglês é a língua universal, então pra qualquer lugar do mundo que você for, você não precisa falar o idioma do país. Se você tá indo pra França, apesar deles odiarem quem fala inglês, você consegue se comunicar lá em inglês. Se você tá indo pra Itália, pra Espanha, pra China, pro Japão, sei lá, você não precisa aprender a língua deles. Hoje o mundo fala inglês. Então, nem que seja o básico, é bom aprender. Então, pra você passar por imigração, pra você pedir comida, pra você conversar com as pessoas, pedir informação, enfim, você consegue fazer tudo em inglês em qualquer lugar do mundo. Você não precisa saber o idioma dos outros lugares. Então, o inglês tá virando cada vez mais importante no mundo e na sociedade. Enfim, é isso. Um beijo e tchau!